Então, continuando de onde paramos no vídeo anterior, vamos analisar aqui alguns textos bíblicos e dos escritos de Ellen White para ver se o pastor Eleazar Domini falou tão sério como deveria. Êxodo 33 é um capítulo que nos mostra claramente que Moisés ele via a face de Jesus, a face do Filho, mas a do Pai ele não podia ver. Nós vamos notar isso aqui agora. E espero que você consiga perceber isso, assim como algumas pessoas já conseguiram. Vamos lá? Êxodo 33, 18. Então ele disse, Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei uma fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, quem era esse aqui? Quem era esse que falou com Moisés? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quem era esse? O pai ou o filho? É interessante nós notarmos aqui que se voltarmos um pouco mais no mesmo capítulo, vamos ver aqui no verso 11, ó, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Quem era esse que falava com Moisés face a face? Esse era o filho. Esse era o filho. Ele falava com Moisés face a face. Mas aqui, quando nós vemos Moisés dizendo aqui, ó, para ele, ó, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Vamos ler aqui do verso 12, ó. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, porém achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considere que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, fareis também isso, que tenho dito, quando achar de graça aos meus olhos, te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Que é aqui a parte que a gente já leu, né? Então, nós vemos aqui que está se falando de duas pessoas. Está se falando do filho, que via Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, e está se falando que Moisés queria que a presença do pai fosse com eles. E ele ainda pediu para ver. Mas Deus não deixou, porque senão ele morreria. Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Tá certo? Então, aqui, nós vemos no mesmo capítulo, de forma clara, de forma nítida, as duas pessoas da divindade, o pai e o filho. Tá certo? Vamos ver aqui agora, neste mesmo capítulo, melhor, neste mesmo livro, no capítulo 23, onde mostra bem claro aí, 23, 20 a 23, que o pai ia enviar o filho para ir com o povo. Ó, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Quem era esse anjo?
Aqui nessa versão ele está com A minúsculo, mas aqui quando vamos para a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, ele já aparece com A maiúsculo. Perceba. 20 a 23. Ó, anjo com A maiúsculo. Eis que eu envio um anjo. A palavra anjo aqui significa mensageiro, representante, porta-voz, né? O filho como sendo representante do pai. Então foi dito sobre ele, ó, sobre esse anjo, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Que anjo é esse que tem o poder de perdoar a transgressão? Pois nele está o meu nome. Então o nome do Pai está no seu Filho. Ó, mas se diligentemente lhe ouvides a voz, fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti. O meu anjo irá diante de ti. Né? Então, esse anjo, esse mensageiro, esse representante do Pai, é o seu próprio filho. Ele colocou o seu próprio nome em seu próprio filho. Tá certo? Poderíamos explorar um pouco mais essa questão, mas não o farei aqui, senão o vídeo ele vai ficar muito longo. Quero mostrar para vocês um outro texto sobre essa questão de ver a face de Deus, né? Que foi o tema aí do vídeo. Que nós estamos contrapondo a nossa voz à voz de Eleazar Domini. Então, vamos ver aqui, nesse texto de 1 Timóteo, que foi um dos textos citados levemente, superficialmente. Vamos ver aqui na sua plenitude o que ele diz. 1 Timóteo 6, verso... Deixa eu trocar de versão aqui, colocar na corrigida fiel. 1 Timóteo 3. Melhor, 6. 1 Timóteo 6, verso 13 em diante. Ó, mando-te diante de Deus, que a todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Então, o apóstolo Paulo ele está ordenando aqui a Timóteo diante de quem? Diante de um ser triuno? Não, diante de Deus e diante de Jesus Cristo. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando da parousia, da volta de Cristo. A qual o quê? Essa volta, esse retorno, a qual a seu tempo mostrará quem? Aquele que é invisível, que não pode ser mostrado ainda. Mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade, ele será mostrado na parousia, na volta de Cristo. Ele será mostrado. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, aqui nesse texto fica muito claro, fica muito evidente que existem dois seres divinos. Um pode ser visto, foi visto, até no Antigo Testamento, né, em vários textos. Se você quiser se aprofundar, vamos começar em breve aqui no canal a segunda parte da série Conhecendo a Cristo pelas Escrituras. Hoje, se Deus assim nos permitir, vamos encerrar com o vídeo de número 14, né, da primeira parte, falando sobre Cristo no Novo Testamento, a pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo, a natureza divina e humana de Cristo. Vamos concluir hoje com o vídeo sobre a ressurreição. E após esse vídeo, vamos dar então início ao estudo de Cristo nas Escrituras, agora do Antigo Testamento. Tá? Então, se você quiser aprofundar mais nessa questão, para entender que Cristo ele foi visto já desde o Antigo Testamento, mas o Pai ele não podia ser visto, e nunca pode ser, né?
até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que vamos provar mais uma vez aqui com o texto de Apocalipse, que isso fica muito bem claro. Ó. Na parousia serão vistos os dois, o Pai e o Filho. Perceba bem aqui quando fala em Apocalipse 6, a respeito aqui do sexto selo. Ó, o sexto selo, do verso 12 até o 17. Olha aqui, vamos ler só do verso... Vamos ler aqui do verso 12 em diante mesmo. Ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. E o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, preste atenção nisso aqui agora, ó. Isso aqui é na parousia, na volta de Cristo. Caí sobre nós e escondei-nos da face. A face será tão gloriosa que esses ímpios vão pedir a morte. Ó. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Quantas pessoas tem aqui na parousia? 2. Porque chegou o grande dia da ira de quem? Deles. Deles quem? O que se assenta no trono e o cordeiro. E quem é que pode suster-se? Então, aqui na parousia, ó, a face dele, ó, escondei-nos da face. Ela será tão tenebrosa para estes ímpios que eles vão pedir até mesmo a morte. Tá? Vamos aqui, então, ver, mais uma vez aqui, que esse que se assenta no trono, em Apocalipse 7:10, nada mais, nada menos é do que o próprio Deus e o seu Cristo. Apocalipse 7:10, ó. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O plano da salvação não foi feito por uma trindade. Não é uma trindade que dá a salvação. Como vimos na primeira parte, no texto de João 17, verso 3, a vida eterna, a salvação é esta, que te conheçam a ti só, o Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui no Apocalipse isso fica muito claro, não só nessa passagem, mas em várias outras. Por exemplo, aqui em Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10, que diz assim, ó, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação. Lá falou só da salvação, aqui fala de mais coisas, ó, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, o seu Messias, o seu ungido, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, aqui nós vemos que até os 144 mil, que por ocasião da volta de Cristo, vão contemplar a face, juntamente com os que ressuscitarem, né? Vão contemplar e não vão perecer. Por quê? Porque já tem nas suas frontes o nome do Pai e do Filho. Ó, aqui, ó. Apocalipse 14, verso 1. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. E aqui no verso 4, complementa ainda dizendo, ó, são estes os seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para quem? Para uma trindade? Não. Para Deus e para o Cordeiro. Então, ter o nome de Deus e do Cordeiro na fronte é ter no lobo frontal um culto racional, Romanos 12, 1 e 2. Porque Deus nos deu razão e intelecto para lermos a Bíblia e identificarmos quem deve ser adorado. Que é o Pai e o Filho, conforme aqui o próprio Apocalipse, capítulo 5, verso 13. Este é o culto racional. Essa é a adoração verdadeira.
Apocalipse 5, verso 13. Então, ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o quê? O louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém, eles concordaram. Também os anciãos prostraram-se e fizeram o quê? Adoraram. Adoraram a quem? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. E como vimos em Apocalipse 7:10, quem está sentado no trono é quem? O nosso Deus. O nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso aqui, de fato, é falar sério. E isso aqui é falar sério. Por quê? Porque aqui não é a voz de homem. Aqui é a voz autorizada das Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. E com relação à palavra de Deus, precisamos ter muita seriedade, né? Mas quero mostrar mais um texto para vocês que fala sobre essa questão de ver a face. 1 João 3, verso 1 em diante. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Inclusive, muitos teólogos não conhecem ao Pai nem ao Filho. Como fala em João 16, verso 1 a 3, que muitos iam ser expulsos das sinagogas, porque quem faria isso não conhece o Pai e nem a mim, Jesus Cristo disse. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quem se manifestar? Deus, aqui está falando de Deus, né? O Pai, ó. Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós sabemos que Ele vai se manifestar, como vimos lá em Apocalipse, e como vimos em 1 Timóteo 6. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ué, nós já não somos agora? Lá nós alcançaremos a plenitude da semelhança. Porque assim como é, o veremos. Então, respondendo aí a pergunta daquela irmã lá, que foi feita no primeiro vídeo lá, que está no canal do Eleazar Domini, se nós veremos, sim, aqui fala claramente, ó, seremos semelhantes a Ele, na plenitude. Porque não haverá, os redimidos não terão mais o pecado, serão libertos do poder do pecado, da presença do pecado, porque assim como é, o veremos. Nós veremos assim como Ele é, sem espelho, como fala Paulo em 1 Coríntios 13, né? Sem visões nubladas, sem visões distorcidas a respeito de Deus. Até os ímpios verão e tremerão e pedirão as rochas para esconder da face do Todo-Poderoso, que disse para o sacerdote, né? Vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, assentado à direita do Todo-Poderoso. E será algo tenebroso para quem não estiver preparado, né? Então, qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Precisamos ser purificados para contemplá-lo, porque com a impureza não conseguiremos. Como fala também em 2 Coríntios 7, verso 1, porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda contaminação da carne e do espírito, ou seja, do corpo e da mente, purificação física e mental. Essa purificação precisa acontecer aqui, antes de sermos transformados, num abrir e fechar de olhos. Vamos então aqui ver mais alguns versos sobre a questão da imagem e semelhança, né? Nós vimos que, ou melhor, eu vou fazer o seguinte,
vou fazer um terceiro vídeo, só então aqui com os textos de Ellen White. Tem pessoas que não gostam, né, não querem saber a respeito de Ellen White. Esse é um vídeo que vai ficar na internet aí disponível para todos. Então, vou encerrar esse aqui, vou gravar um terceiro, só com alguns textos de Ellen White, não muitos, né? Eu selecionei aqui 5, né? E um sexto que já li no primeiro vídeo, e vamos ler novamente para reforçar mais na mente. Então, se você gostou desta exposição das Escrituras, e dessa contestação do que foi falado aí no vídeo do Eleazar Domini, não esqueça de deixar aí o like, de compartilhar, de deixar o seu comentário. Se você discorda ou discorda, fica à vontade, aqui a gente não bloqueia comentário nenhum, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. E nos ajuda a compartilhar. E quem tiver aí acesso a ele, nos ajuda aí para fazer com que esse vídeo chegue a ele, porque o objetivo aqui não é colocá-lo como uma pessoa que está perdida, que não tem mais esperança, pelo contrário, creio que a gente tem que ter humildade para aprender aí a cada dia mais e a crescer na graça e no conhecimento, tá certo? Então, até daqui a pouco, a próxima parte aí deste vídeo, dessa exposição.